paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos iniciando então a nossa escola bíblica dominical. Estamos nos adaptando, né? Cumprindo as exigências legais e médicas. Então, hoje os irmãos, eu sei que ainda alguns não entraram, né? Mas vai ficar gravado. Então, os irmãos vão entrando. Conforme o senhor vai entrando, vai compartilhando essa live, vai compartilhando para que mais irmãos possam também acompanhar hoje a escola bíblica dominical. É um momento de aprendizado para nós, né, pastor? Não só a escola dominical, mas esse momento de nós ter que utilizar das mídias sociais para que nós não deixemos ninguém sem culto, para nós não deixarmos ninguém sem ouvir e aprender a lição bíblica dominical. É um hábito que tem, a escola bíblica é um hábito já quase que centenário no nosso Brasil, e não é pela essa restrição do contato social que nós vamos ficar sem aprender. Então, os irmãos, compartilhem, vão compartilhando, que nós vamos iniciando. Então, nós iniciamos 2 minutinhos antes, né, do combinado, até para dar esse tempo dos irmãos ir entrando, compartilhando essa live, e vamos juntos adorar, glorificar o nome do Senhor em nossas casas, né, pastor? Verdade. Nós cumprimentamos nossos irmãos queridos e sabemos que a perfeição ela só esteve no nosso querido e amado Jesus. Perdoe-nos algumas falhas que possa porventura existir, mas o nosso desejo é que você lá do outro lado possa tirar proveito da lição que hoje estudaremos como Jesus, o homem perfeito. Que Deus abençoe a todos, é o desejo do nosso coração nesta manhã. O pastor falou, nos perdoe alguma coisa, a gente não é muito acostumado, né? Não é acostumado com a live, não é acostumado com as mídias, assim, de estar aparecendo, né? Mas nós vamos fazer o melhor para o reino de Deus e para que os irmãos também aproveitem. Nós vamos iniciando, né, pastor, com o hino 400 da nossa harpa. E você que está em casa, vamos cantar juntos, vamos fazer um coral enorme, né? Mostrar para essa cidade que o templo aqui, o templo sede, está fechado, ou não está recebendo culto nesse momento, mas há umas 50 casas, no mínimo, que estarão cultuando a Deus. Então, vamos juntos, irmãos, vamos adorar o Senhor com o hino 400 da nossa harpa, em Jesus. Amém? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus não moche inabalável, em Jesus o homem comparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Aleluia. Agora o pastor vai estar ministrando a escola bíblica. Nós queremos comunicar aos irmãos que nós vamos estar anotando aqui a participação dos irmãos e depois no final o pastor ou algum de nós vai estar. Talvez logo após a leitura introdutória,
nós vamos já participando. Talvez a irmã Cristina possa já ir mencionando os nomes dos nossos irmãos que estão entrando, compartilhando, e tudo isso é muito importante. Você que faz isso, você fará um trabalho para o Senhor. Nós tivemos a nossa primeira live ali na igreja, no culto de quinta-feira, e tivemos, chegamos aproximadamente a 2.000 visualizações, né? Então isso é importante, porque não que isso nos propague, mas propaga o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos já dizer que o nosso barco, na verdade, está também fazendo um rumo ao norte. O vento está soprando contrário, mas o nosso barco continua em direção a Canaã celestial. Em Jesus, o nosso barco ruma ao norte. Que Deus abençoe você, que nesta manhã já está participando deste momento tão sagrado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, principalmente aqui na cidade de Barão de Cotegipe, que os nossos queridos irmãos são muito assíduos. Eles têm o hábito permanente de estar na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, e sentimos, na verdade, em nosso coração este aperto, está faltando aqui a tua presença. Mas eu tenho certeza que este vento vai passar e Deus estará nos dando oportunidade de voltarmos a nos abraçar, a nos irmanar como grei, como a verdadeira igreja, rebanho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Irmão, tem mais alguma participação, senhor? Eu vou ficar do outro lado da câmera agora e os irmãos aproveitem essa lição. Deus Amém. abençoe. Eu quero agradecer o irmão Cleison, nosso jurídico da nossa igreja, advogado formado com as suas habilidades, e nós queremos fazer tudo dentro da lei, aquilo que está nos sendo exigido, e como cidadão aqui da cidade de Barão de Cotegipe, nós queremos realmente obedecer para também podermos dar exemplo de obediência. Queremos agradecer também a irmã Cristina, que é a nossa secretária adjunta da nossa igreja e que está nos ajudando nesta manhã, nessa live que estamos transmitindo. A nossa lição nesta manhã é Jesus, o homem perfeito. Lição número 12, dia 22 de março de 2020. O nosso texto áureo está em Lucas, capítulo 2, versículos 52. Crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática está nos dizendo assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O nosso Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Meus queridos, eu tenho um hábito de comentar a lição, fazendo colocações, e talvez um tanto diferente dos professores normais. Eu tenho a minha forma de ministrar e com certeza, às vezes até sairei de alguns pontos, mas ficarei dentro do contexto Jesus, o homem perfeito. Nós sabemos que Lucas, que escreveu esse nosso texto áureo, ele é o único que
conta a história de Jesus na sua infância. E por quê? A história nos diz que Lucas escreveu para Teófilo, um homem que havia feito esse pedido para que fosse relatado tudo o que Jesus fez e que Jesus realizou no seu ministério. Então, Lucas está relatando, escrevi ali no primeiro versículo, né? Escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, para relatar tudo que Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar. Nós, então, vamos começando lendo, até os irmãos estão sem a revista, senão eu ia pedir para o irmão Cleison ler para mim, porque eu não estou habituado a fazer essa leitura, a não ser ela participativa, né? Mas vamos ler a palavra aqui. E o senhor gostaria de ler para nós? Podemos ler qual? Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. Leia aí na tua casa, procure. Se você que está com a tua revista em suas mãos, faça isso. Se você não está com a tua revista, faça a leitura no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 40 e ao 52. Vamos acompanhar então o nosso querido presbítero Cleison. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Obrigado, irmão Cleison. Nós estamos diante de uma leitura bíblica que já pregamos e já ouvimos pregar a respeito dessa ansiosidade de Maria, que também para ela era novo. As coisas de Deus é um mistério. Eles tiveram ali naquela cerimônia que anualmente acontecia, e agora Jesus toma essa atitude e talvez a própria circunstância o levou a estar ali junto os doutores e pessoas que estavam também estudando, fazendo as suas pregações, e Jesus se pôs em meio deles e com a sua inteligência
eles se admiravam das suas respostas. Eu gostaria de dizer para você, talvez esteja acontecendo contigo essa ansiedade. A ansiedade de Maria aconteceu porque ela tinha ainda estranheza do assunto. Parece que quando nós não temos um conhecimento real da palavra de Deus, nós nos assustamos. Até mesmo os discípulos tiveram essas dificuldades quando eles não podiam entender aquilo que Deus estava realizando entre os homens, na pessoa do nosso amado Jesus Cristo. Então ele disse: por que estáis ansiosos? E por que me procuravam? Não convém que eu fosse tratar dos assuntos do meu Pai. Irmãos, tem uma curiosidade aqui, que eu gosto muito de fazer isso quando estou transmitindo a escola bíblica para os nossos irmãos. São detalhes que muitas vezes as pessoas já sabem de cor e salteada, mas não custa nós comentarmos algum pouquinho. Aqui diz assim: eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Essa palavra aqui, pai, ela está escrita em nossa Bíblia em letra minúscula. Pai. Um pai que é simplesmente um pai adotivo. Porque quando nós lemos no 49, Jesus dizendo: convém tratar dos negócios do meu Pai. Aí você olha na tua Bíblia, na tua lição aí, que vai estar Pai em letra maiúscula. Isso é muito importante nós observarmos na Bíblia Sagrada essas minuciosidades, essas questões, até mesmo um ponto, uma vírgula. Quando estamos estudando a Bíblia, não tenhamos pressa. Nós temos que ter cuidado para não perdermos coisas importantíssimas, porque aqui é uma das coisas importantes. Esse pai, escrito com letra minúscula, é o pai que Maria mencionou, que estava justamente como Maria, preocupado, ansioso. E aí nós vemos um pai verdadeiro, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha mandado ele fazer esse trabalho e que ele já estava começando a tratar dos negócios de seu pai. Que Deus abençoe você. Nós queremos contigo fazermos leitura da nossa introdução. A nossa leitura introdutória, ela diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como o ser humano perfeito. Nele que devemos prestar, pensar, falar, agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Não era nada fictício. Ele não aparecia e desaparecia. Ele era real. E nós vamos ler e ver em nossa lição a grande realidade de Jesus. Os nossos tópicos são muito importantes, que o primeiro tópico é Jesus, o verdadeiro Deus. O segundo é Jesus, o verdadeiro homem. E o terceiro, Jesus, o homem perfeito. Então, meus queridos irmãos, peça para Deus iluminar a tua mente e também me dar graça para nós podermos transmitir essa lição assim como é necessário. Sabemos que os comentaristas da nossa lição da Escola Bíblica Dominical
é a raça humana, origem e queda e redenção. Ela está sendo escrita por o nosso querido Cláudio Honor de Andrades, um grande vulto da nossa escola bíblica dominical. Hoje pela manhã já estive ouvindo ele com muita atenção em nosso computador ali e podia ver a grandeza dos homens que Deus tem levantado para nos ensinar nas nossas escolas bíblicas dominicais. Então, meus queridos, a nossa lição, ela diz assim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas são perfeitas e harmônicas. Uma jamais elimina a outra. E por esse motivo, que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. O que o Espírito Santo nos ajude a compreender essas maravilhosas e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que vamos aprender com o melhor exemplo, Jesus. Nesta manhã, você que está aí, curve a tua cabeça e ore comigo agora neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós entendemos a nossa pequenez, entendemos que nós não temos, assim, capacidade suficiente para relatar esse mistério. E até mesmo os melhores teólogos, se eles forem sinceros, eles não poderão dar um veredito final a respeito deste mistério, destas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, vivendo harmoniosamente dentro de um corpo chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Assim, ó Pai, ilumina as nossas mentes, ilumina a mente do nosso irmão, da nossa irmã que está ali do outro lado e que está pedindo ao Senhor. O que é isso? O que está acontecendo? Nós não sabemos, mas na sua onisciência, Senhor, na sua sabedoria, o Senhor sabe todas as coisas. E nós descansamos a seus pés e pedimos, ilumina-nos, ó Pai, para que alcançamos um coração sábio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Jesus, o verdadeiro Deus. Nosso comentarista diz assim: professamos que o Senhor era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus. Mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico, enfocamos a sua divindade. Então, os irmãos vejam aqui que essa totalidade, ela é indescritível. O ser humano não consegue alcançar na sua plenitude essas coisas. E você e eu precisamos abraçar por fé essa grande realidade, que a Bíblia nos aponta com sobra de argumentos, mas a sua plenitude, ela é inalcançável pelo ser humano. E nós vemos aqui a sua eternidade com o Pai. Veja só, se o Senhor Jesus Cristo, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade, e como está escrito em Isaías 9:6, antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João, capítulo 1, versículo 3. A sua atividade eterna são
lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Capítulo 8 de Provérbios fala da sabedoria, que ela foi criada por Deus. E ela estava na pessoa de Jesus Cristo, como também sendo o próprio Deus. Nos diz que Salomão, que escreveu esse livro, ele teve muitos outros livros escritos. Nós podemos ler, você tem aí tua Bíblia, anote, quem sabe num papelzinho aí, depois tu vai procurar. Né? Ali em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, você vai ver ali a descrição do que Salomão escreveu. Nós temos alguns provérbios, que não são todos, e alguns cânticos também. Mas ali no livro de 1 Reis, ele está dizendo que Salomão escreveu 3.000 provérbios. E também 1.005 cânticos. E nós temos aí cantares, nós temos alguns na nossa Bíblia Sagrada. Mas ele escreveu muito mais do que isso. Por quê? Porque ele pediu sabedoria para Deus e Deus concedeu sabedoria. Ele não queria riqueza, não pediu outras coisas, a não ser que Deus iluminasse ele para que ele pudesse dirigir o povo. E como dirigir um povo tão grande, tão importante como foi Israel? Foi através de uma sabedoria divina e que nos trouxe também a graça de termos iluminações diretas de Deus através da instrumentalidade de Salomão. Então, meus queridos irmãos, aqui nos diz que em Isaías, capítulo 9, nós temos aquela expressão que um filho se nos deu. Um filho nos nasceu. Um filho nos nasceu. Um menino nos nasceu. E um filho se nos deu. Preste atenção nisso. Isso também tem um ponto importante nisso. Não é, irmão Cleison? O menino é de Maria e o filho é de Deus. O filho é de Deus. Então, no caso, Deus deu. Maria concebeu. Um filho nos nasceu. Nasceu de Maria. Esse nascimento era humano. Aí está já a participação das duas naturezas. A natureza de Jesus como filho. Quando diz a Bíblia, um filho se nos deu. Deus está dando o seu filho. É o que está escrito no livro de João, no capítulo 3, e versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu. Um filho nos nasceu, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Glórias a Deus. Deus está nos abrindo aqui um entendimento para que nós possamos vencer todos os obstáculos que possam ser descortinados nesta manhã. Deus vai te abençoar. Preste atenção. Seus atributos e grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. 1 João, ou João capítulo 5, 16 e Hebreus 7, 16. Sendo Deus, de Deus e imutável, ele é onipresente, onisciente, sabendo todas as coisas, E onipotente, não pode ser ignorada a sua onipotência, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se nas mãos de Jesus.
Então, meus queridos, aqui eu creio que Jesus apenas se despiu da sua onipresença, porque quando ele estava no seu corpo, ele não estava em vários lugares. Ele estava em Samaria, era em Samaria que ia encontrar Jesus. Ele estava em Cafarnaum, era em Cafarnaum que ia encontrar Jesus. Então, isso não nos dá um direito de dizermos que ele era onipresente aqui nessa terra. Ele estava se despindo dessa capacidade divina. E isso nós vamos encontrar um pouco mais à frente na nossa lição. Porque nós, irmãos, precisamos estudar um Jesus que está fazendo um contraste agora. Na lição passada, nós estudamos que o homem do pecado. E agora, nós estamos estudando o homem perfeito. E nós sabemos que o homem do pecado é o anticristo. Nós estudamos a lição passada a respeito de que ele já opera nessa terra. O espírito do anticristo está operando. Não ele pessoalmente, mas a sua influência. E nós sabemos que o nosso amado Jesus Cristo também influencia aos crentes a serem mais fiéis através da terceira pessoa do Espírito Santo, da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nós estamos estudando uma questão bastante melindrosa e queremos dizer para você que Jesus é realmente Deus e é realmente homem. Vamos para frente. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Preste atenção aqui. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus, não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados do Senhor Jesus Cristo, e em seu ministério terreno fazia uso das suas atribuições divinas, sempre que necessário. Em suas orações sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória. Preste atenção, aqui está um ponto importante. Ele não pediu, Senhor, me devolva a minha divindade, como eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Não, ele está pedindo a glória. Ele se despiu da sua glória, não da sua divindade. Então, ele continuou sendo 100% Deus e 100% homem. Então, nós podemos ver ele fazendo essa oração, né? E os irmãos conhecem a passagem bíblica, desde a maior remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Quando os discípulos estavam sendo, assim, até mesmo chocados com alguém abandonando o caminho, porque nem todos querem ouvir a verdade. A verdade, ela confronta muitas vezes com as nossas dificuldades de obedecer. E quando o povo começou a abandonar a Jesus, Jesus olhou para seus discípulos e disse: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me abandonar? Porque meu irmão, meu amigo, você que está aí, você precisa entender
que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você não é obrigado a servir a Deus. Agora, uma coisa você precisa saber: Jesus é o único caminho, Jesus é o único meio de você salvar a tua alma, de salvarmos a minha alma. Não existe outro meio. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Olha a expressão, ele está sendo Deus aqui. E ninguém vem ao Pai. Se ele não fosse Deus, ele diria: ninguém vai ao Pai. São detalhes que você precisa entender. Você, crente, que lê a tua Bíblia diariamente, cuide as minuciosidades da palavra. Ninguém vem ao Pai. Pode conferir na tua Bíblia. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos na nossa Bíblia muitas coisas que às vezes as pessoas confundem, porque essa questão de ser Deus e ser homem, ela traz umas dificuldades. Quando Jesus, ele disse ali, naquela expressão, sobre a vinda de Jesus, ele disse, tem coisas que ninguém sabe, né? Nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Olha, meus irmãos, as pessoas aí querem dizer que Jesus não estava com seu poder divino. Ele estava falando como homem. Ele estava vivendo a sua humanidade. Naquele momento, como homem, ele não sabia o dia da sua vinda. Mas como Deus, ele sabia. Então, é um mistério que você poderá ficar muitas vezes tendo confusões no teu pensamento, mas é um mistério divino que nós devemos crer pela fé. Jesus sabe sim. Jesus está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. Ele sabe o dia da sua vinda. Se você pregar dizendo que nem Jesus não sabe a sua vinda, você está errado. Você não está agindo de acordo conforme a Bíblia ensina, porque Jesus voltou a estar sentado ao lado de Deus e intercedendo por ti e por mim. Glórias a Deus. Vamos lá. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, o verdadeiro homem. Esse tópico aqui é muito importante. Gostaria de ter a tua atenção. Você está dentro do teu lar, existem movimentos, existem pessoas, crianças brincando, correndo, e isso é normal dentro de uma família. E é lindo e é salutar. Mas eu quero que você preste atenção nesse momento. Talvez vai ficar gravada essa lição e você vai poder, no teu recôndito do teu lar, no sossego da tua casa, ouvir com mais atenção. Jesus, o verdadeiro Deus. Aqui, a concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pela escritura do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo e, infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Que pena, né? Talvez, na onisciência de Deus, nós não teríamos de dizer essa palavra, que pena. Mas nós, como humanos, amamos Israel. Mas Deus usou essa dureza do coração de Israel para nos trazer a palavra com mais direção, né? Essa é a sabedoria de Deus que nós não podemos questionar. Então, meus queridos, o Antigo Testamento já sabia disso. Há comentários bíblicos, e eu estava lendo ali a história dos hebreus,
muitos judeus esperavam ter crianças, homens, porque eles tinham uma intenção, um pensamento de que aquela criança que estava nascendo ali pudesse ser o Messias. Todas as mulheres que eram férteis, que ganhavam crianças, elas tinham nos seus braços um menino e tinham a expectativa que ele fosse o Messias prometido. Eles não imaginavam que Deus iria fazer essa questão sobrenatural de colocar no ventre de Maria, um ventre virgem, a semente da mulher. O homem, Jesus. E ele nasceu homem. A ponto de nós termos lido na nossa introdução, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Jesus sim teve crescimento, tanto físico como também intelectual. Então, meus queridos irmãos, agora nós vamos aqui. Jesus estava no seio do Pai. Nós queremos ser rápido na nossa lição, porque não queremos passar do tempo, porque logo após essa live que estamos fazendo, nós teremos também a live da nossa juventude. Os irmãos estão preparados para transmitir para os nossos jovens o ensinamento da lição dos jovens também. Então aqui, Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas devemos, ou então não devemos supor, que ele tivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus e todas as coisas vieram existir por intermédio dele. Sem Jesus, nada do que existe, existiria. Aleluia. Então nós vemos aqui, meu irmão, que ele não estava inativo. Ele não estava ali esperando o acontecimento. Ele, como Deus, estava agindo em toda a formação do universo. Porque nós podemos ver ali no livro de João, que capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então essa expressão aqui, no princípio, é no princípio da criação. Mas Jesus é antes da criação. Jesus é antes do mundo existir. Então, esse no princípio, criou Deus os céus e a terra, esse Deus estava também a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, a ponto de eles ter aquele diálogo entre si e dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, quer dizer que era mais de uma pessoa no trabalho. Assim nós podemos ver a atividade de Jesus na criação do mundo. Então tá, profetizado no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento profetizava a vinda do Senhor Jesus Cristo, profetizado no Antigo Testamento, no Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. E entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significativos e de significados tanto para com Israel como para com os gentios. Tudo apontava para Jesus. O Antigo Testamento, às vezes tem pessoas que dizem: não se deve pregar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento passou, nós temos que pregar o Evangelho. Não! O Antigo Testamento tem setas importantes que apontam para uma realidade cumprida. Jesus estava cumprindo o que os profetas profetizaram. Quando Jesus estava falando com seus discípulos, lá no caminho de Emaús, que eles estavam confusos, porque Jesus havia morrido
e eles estavam voltando para Emaús, e Jesus, já ressuscitado, começou a andar com eles. E disse para eles: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E por que vocês estão tristes? Olha, irmão, esse negócio de tristeza aí é porque falta conhecimento bíblico. Falta amparo divino na tua fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Tem crentes que, lamentavelmente, nessa situação que hoje estamos vivendo, que estão desesperados. Mas o que é isso, meu irmão? Onde está a tua fé? Isso Jesus falou quando estava dentro de uma embarcação, que o vento soprava de todas as direções, e que eles estavam com medo, e Jesus estava dormindo. Por quê? Porque Jesus era homem, ele cansava. Ele tinha a sua natureza humana. E naquele momento ele teve que chamar a atenção dos seus discípulos, dizendo: por que vocês estão desse jeito? Vocês ainda não têm fé? Irmãos, as questões, eu não quero assustar ninguém, mas pode que esse vírus aí seja só um chacoalhão na figueira. Talvez vai acontecer coisas piores, e aonde está a tua fé? Você que está aí se choromingando, lamentando pelos cantos, e olhando para fora e por uma frestinha da janela, e ainda coloca uma máscara, eu não tenho nada contra isso. Mas, meus queridos irmãos, creia no poder de Jesus para guardar a tua casa, a tua família. Tenha conhecimento bíblico. Esses homens que iam para Emaús, eles estavam chorando, lamentando. E Jesus disse para eles: ó, nécios e tardos de coração, para entender, olha só, para entender o que os profetas disseram. E o que estava escrito nos Salmos, estava escrito de mim, ele disse: não convinha que o Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse. Então, meus irmãos, aquela tristeza era ocasionada por falta de conhecimento. Você que talvez esteja aí na tua casa, lá num canto, não está assistindo junto com os outros, porque você acha que tu já sabe tudo. Você sabe muito pouco. Nós não sabemos nada. Precisamos de que juntos nós venhamos aprender com o Senhor. Tem pessoas que já sabem tudo, já cruzaram. A minha esposa diz que tem pessoas que vão cruzar do céu, são muito sábios. Sábio demais a ponto de não querer vir nem na escola dominical. Sabe tudo. Cuidado, porque se você não tiver baseado na palavra, a tua sabedoria é loucura. Porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é maior do que a sabedoria do homem. E toda a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Vamos para frente. Esses meninos de Emaús que caminhavam ali, eles aprenderam uma lição grande. Não convinha que Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse. Isso não está escrito. Vocês não leram isso? Bom, não leram, por isso que estão tristes. Então vamos lá. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se, de fato, carne. A sua humanidade, eu volto a repetir, não era ilusória, era real. Embora concedida sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Acho que até aquele tapinha que a criança toma quando nasce, para chorar um pouquinho, para fortalecer o pulmão, acho que Jesus teve que tomar também. Eu quero dizer para você, ele nasceu menino, caminhou entre nós. A única coisa que ele tinha de diferença nossa é que ele não pecou. Quando João escreveu dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele escreveu dizendo da capacidade dele tirar o pecado do mundo. Porque
nós temos uma tipologia bíblica no Velho Testamento a respeito de um homem chamado José. Quando José estava lá no Egito, que ele foi afrontado na sua vida, na sua masculinidade, aquela mulher atraente, mulher de Potifar, atacou José. E José teve que fugir dela. Tem momentos que você precisa fugir, que nós precisamos fugir. E ele fugiu. Mas antes de fugir, ele disse: pecaria eu contra o meu Deus? Que facilidade hoje de nós aproveitarmos as oportunidades carnais, aquelas oportunidades que o mundo oferece. Será que nós teríamos condições de sermos exemplo como foi José? E como foi o nosso próprio amado Jesus Cristo, que disse: quem de vocês tem capacidade de me acusar de pecado? Aleluia, louvado seja Deus. Glorifique a Deus aí na tua casa, porque Jesus não pecou, porque ele foi apto para ir para as asas da cruz, para morrer por mim e por você. E nós hoje estamos estudando, ele é o homem perfeito. E ele sendo o homem perfeito, ele está intercedendo por nós, porque no livro de Hebreus, a Bíblia diz, aquilo que ele foi tentado como homem, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu me dá vontade de sair dessa cadeira aqui, os pulo, e te abraçar aí do outro lado, e dizer, glória a Deus, Jesus Cristo é a nossa solução. Venha, participe, abrace Jesus, e você não precisará ter medo do vírus maldito que está circulando em nosso planeta. Jesus Cristo é poderoso para fazer este mal se evaporar. E eu quero profetizar aqui nesta manhã. Esse vírus está em contagem regressiva, porque tem milhares de irmãos e irmãs orando e pedindo a Deus, Deus, livra o Brasil. Faz o Brasil um celeiro. Faz o Brasil um celeiro de missionário, porque estávamos adormecidos. E talvez esse vírus está aí nos acordando. Tem milhares de pessoas morrendo, não apenas pelo vírus, mas pela fome, pela corrupção, pela maldade. E se eles não conhecerem Jesus, a coisa continua. Passa o vírus e continua o mal. Mas o sangue de Jesus tem poder e vai capacitar você, minha querida, você, meu querido irmão, para sermos mensageiros desta glória. Agora você está dizendo, não posso sair, não posso nem distribuir um folheto por causa que estão todos impedindo. Mas quando podia, você fazia isso? Você está dizendo, não posso ir na igreja, irmão, que pena, não podemos ir na igreja. Mas quando podia, você via? Os cultos de terça-feira de ensinamento estão se esvaziando em muitas igrejas. Os cultos de quinta-feira, muitas vezes, precisa fazer campanhas de cura divina para poder chamar a atenção de você. Então vamos botar a mão na consciência e vamos dizer que esse vírus está sendo benéfico. Espiritualmente está sendo benéfico. Porque tem pessoas que pensam que Jesus não vai voltar. E nesse momento eu quero dizer para você, preste atenção, os sinais estão se cumprindo. Jesus Cristo está voltando, a sua igreja está esperando. E você não pode ficar de fora. Talvez você que esteja parado, que revoltou, o homem é pecador, o homem é falho, mas Jesus é perfeito, é real e é verdadeiro. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Já estou correndo aqui. Ao escrever em Gálatas, afirmou Paulo que a vinda da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos como adoção. Meu Deus. Queridos irmãos, aqui tem uma partezinha ainda no parágrafo passado, Jesus, o verdadeiro homem, tem uma expressão que diz assim, olha aqui, a nossa semelhança e a nossa humanidade. Jesus era o homem completo. Ele tinha corpo, alma e espírito. Então, esse homem completo andou caminhando conosco. Teve fome, teve sede, teve sono, teve tristeza. No livro de Salmos, no capítulo 31 de Salmos, então, Salmos de número 31, para você que é teólogo, ele está dizendo uma expressão muito, muito linda. Ele diz, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. 31:5. E quando Jesus morreu lá na cruz, o que ele disse? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O salmista estava profetizando a respeito de Jesus. Ele sabia que um dia, através da onisciência divina, que Jesus diria essas palavras para constatar a humanidade dele. Ele tinha alma. Quando ele estava no Getsemane, ali, naquele momento de grande agonia, ele disse, fiquem comigo, porque a minha alma está angustiada, a minha alma está profundamente triste. É sinal que ele estava ali vivendo aquele momento como homem, por causa minha e por causa de você, por nossa causa. Ele estava mostrando que era homem, sua alma estava triste. E quando nós vemos ali José de Arimateia chegando diante daquelas autoridades, porque José de Arimateia era um senador. Eu acredito na salvação dos políticos. Eu acredito na salvação destes homens com poderes sobre seus ombros. Eu acredito que eles podem ser salvos, porque José de Arimateia era um senador e chegou humildemente diante de Pilatos e pediu o quê? O corpo de Jesus Cristo para sepultar. E quando eles foram lá buscar o corpo de Jesus, ele não tinha desaparecido. Estava lá aquele corpo dilacerado, machucado, doído, acabado. Porque ele tinha um corpo. Então Jesus tinha corpo, alma e espírito. Ele era homem. Ele foi um homem capaz de levar para a cruz o pecado desse homem aqui. O primeiro Adão pecou, falhou lá dentro do Éden, um jardim. Mas o segundo Adão triunfou lá no deserto, lá no Gólgota. Não tem lugares que nós não possamos triunfar. Basta nós rejeitarmos o pecado e estarmos firmes nas mãos de Jesus Cristo. Já estou encerrando. Nós não temos tempos para ir mais longe. Aqui Jesus, o homem perfeito, a humanidade de Jesus. Jesus, o último Adão, perfeito, espiritual, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Então tudo isso, meus irmãos, nos dá a certeza de que Deus enviou o seu Filho. A Bíblia diz no livro de Isaías, e ele será o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Realmente, ele veio, esteve entre nós e agora está intercedendo pelos moradores da terra. Esse vírus não vai te matar. Esse vírus vai fazer você ficar mais crente ainda. Tudo que for perseguição contra a igreja, faz a igreja crescer.
quando nós estamos em mordomia, é que nós estamos sujeitos a sermos dizimados. O bem-estar, quando nós tínhamos que vir quilômetros de bicicleta, quando tinha que botar as crianças no colo, na garupa do seu pai, para vir à igreja. As igrejas estavam lotadas aos domingos de manhã. Hoje você tem o teu carro, você tem o teu salário, você tem uma família que mora quadras da igreja. E às vezes você acha difícil. Por quê? Porque o bem-estar, a bonança, te traz essa capacidade de negligenciar. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos mais longe um pouco. Mas a conclusão diz aqui: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Chegamos à estrutura de varão perfeito. Homem, mulheres moldados de Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos quanto ao arrebatamento da igreja e estarmos para sempre com o Senhor, o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Meus queridos, quando aquele homem, aquele crente, discípulo de Jesus, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão, porque isso é um mistério. O homem não é capaz de descrever isso. Jesus disse: Felipe, João, Pedro, vocês estão sempre comigo e ainda não me conhecem? Quem conhece a mim, conhece o meu Pai. Como você está dizendo, mostra-nos o Pai? Meus queridos, o Pai está em nosso meio. Jesus está conosco. A igreja caminha triunfante. Eu quero nesse momento agradecer a Deus pelos irmãos que entraram aí nessa live. Você, talvez a minha mana que está lá em Juí, a Maria, o João, o Valdoir, o Valmir, o Valentim, minha família juiense. Deus abençoe vocês. O Jonatas, o Jonatas, meu filho, que está ali na cidade de Saradia, o Misael, pessoas que não perdem uma escola dominical, mas que por essa interrupção estão nos seus lares participando dessa live. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe todos os irmãos. Eu queria ter uma lista aqui de mencionar você. Olha só, me dá aqui um pouquinho, irmão, faz favor. Está meio bagunçadinho aqui, pastor. Então, podemos... Mas leia aí. Ler aqui? Os irmãos vão ler aqui, vocês que estão participando, tem alguns aqui que foram anotados. Que Deus abençoe, está chegando também já o nosso líder de jovem, o irmão Simon, que daqui a pouco já vai entrar nessa live da juventude, juntamente com o irmão Cleison. Então, os irmãos leiam aí. Irmãos, eu disse que ficou bagunçadinho porque foi rapidamente, conforme eles vão entrando. Nós estamos agora com aproximadamente 42 visualizações. Então nós temos o irmão Rogério e a sua família lá de São Valentim. Aliás, tem a igreja de São Valentim assistindo, irmãos. Nós não vamos ler o nome de todos porque demora demais. A igreja de São Valentim está assistindo com vários irmãos. Eu comentei agora o Jonatas, o filho do nosso pastor lá de Sarandi. O pastor Agil e a irmã Liane lá de Guaíba também entraram ali. Agora não consigo ver se ainda estão, mas que Deus abençoe, né? Família. Irmão Baldo lá de Benjamim com a sua família estão. Irmão Baldo, querido irmão Baldo. A igreja de Ponte Preta também está na escuta, irmão Elber, Manu, mais irmãos. Vocês. O irmão Eliseu da Rosa, lá de Getúlio Vargas, Glória. também. E Juliano Borghelotti, meu primo, também está ouvindo. Eu não sei se está ali na sua mãe ou está em Erechim. Que Deus abençoe, Juliano, você e sua família. Nós amamos vocês. Eu vou ler os visitantes. Tem o Valdir e Graciela Boco, Paulo Amaro, irmão Paulo Amaro, também várias vezes esteve aqui com nós, né? Beatriz Gomes, lá de Juí. Minha cunhada, esposa do irmão João. Deus abençoe, Beia. O Wagner e a Gilene Gomes, ali de Erechim.
Deus abençoe. Alcindo Val, eu não sei de onde que é, não consegui anotar, irmão Márcio da Silva, que inclusive mandou uma mensagem aqui, a paz do Senhor, dando a paz do Senhor para o pastor. Amém. Paz do Senhor para o irmão também. A Luci Amaro também mandou aqui, Deus lhe abençoe, pastor Valdir, também está na escuta. E tem todos os irmãos aqui de Barão, tem vários, a irmã Daniela Boco, o irmão Enio, o irmão Moacir e a família, o Anderson e a família, Salomão Freitas e família, Alberto Gomes da Rosa, o irmão Marcos e a irmã Clarinda, o irmão Rony, a irmã Luana e o de Morvan, a Claudineia, provavelmente está com toda a família aí assistindo também. O Simon agora chegou, né? Está aqui. A mãe ficou assistindo agora. Isso, irmão Osmar e irmã estão assistindo em casa. O irmão Volmir da Rosa e a sua esposa e a família, provavelmente. A irmã Elo e o irmão Jorge também estão ouvindo. O Robson e a Luciane também estão na escuta. O irmão Clóvis, Adão Clóvis, está na escuta. O Elivelton está lá em Chapecó e também está participando da live, né? Participando. Vamos ver se tem mais alguém. A irmã Tânia Lima e a Jaqueline Zayons. Os irmãos perdoem se alguém entrou e nós não conseguimos anotar, tá? Aqui é meio difícil de nós ir e voltar, mas que Deus abençoe vocês. Tem vários comentários aqui. O irmão Wagner e a irmã Gilene de Erechim comentaram. A Isabel Cristina, essa aqui a gente... Minha sobrinha, lá de Juí. Isabel Cristina. Isabel Cristina, Deus abençoe, Jair, os irmãos aí. Irmãos queridos, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Assim, quase que a totalidade da igreja está participando aqui. Os nomes são pessoas, uma pessoa, mas dentro daquela casa tem 4, 5 que estão assistindo. Então, nós estamos tentando de toda forma não perdermos essa comunhão entre nós. É verdade que não somos capacitados a fazer isso, eu sei que tem muitas palavras que talvez nós erramos, talvez aqui eu me empolguei um pouco, e tudo isso, irmãos, faz parte, porque esse pastor que vocês conhecem ama a igreja, e nós estamos sentindo falta de você aqui na casa do Senhor, mas sabemos que o Espírito Santo está te abraçando aí. Que Deus continue. Agora fique com a live dos nossos jovens e que Deus vai estar em continuação abençoando a você. Continue estudando a revista da Escola Bíblica. Nós ainda temos mais aqui a última aula, né? O novo nascimento, o novo homem em Jesus. Eu quero estudar um pouquinho melhor essa lição e no próximo domingo nós estaremos novamente aqui. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor, antes de nós encerrar aqui, só fazer um comentário do Tiago Alessandro da Rosa, também de Sarandi. Só a bênção de Deus, estamos aqui em Sarandi ligados. O Tiago, um grande pregador. Tiago, Deus abençoe você e a tua família aí. Tiago da Rosa. Um dia desse nós vamos trazê-lo para pregar aqui para a nossa igreja, para os nossos jovens aqui. Deus abençoe, irmão Tiago. Que a bênção de Deus seja sobre os irmãos sarandienses, onde ficamos ali 10 anos. Mando um abraço também para o pastor Acácio, que estão também fazendo live, que estivemos participando, que nós possamos vencer esses obstáculos e Jesus ser glorificado lá do outro lado da jornada que nós tivemos. Glórias a Deus. Deus abençoe, irmão. Não, Deus abençoe pela participação. Nós vamos encerrar agora essa live e daqui 5 minutinhos, um pouquinho mais talvez, a gente já inicia a próxima com agora a lição dos jovens, tá? Então os irmãos, dá tempo de tomar uma água e voltem, conecte de novo aí na página da Assembleia de Deus e compartilhe, chame os filhos e nós já vamos estar entrando então com o comentário da lição número 12 da lição dos jovens. Deus abençoe a todos.